Oi, babies! Eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoando. Eu vou ter que conviver com a dor de que no episódio da semana passada eu esqueci da playlist de botar a maior música que eu gosto, assim, não é minha preferida também, né, da Lady Gaga. Mas é que é a Blood Mary. Eu gostava bem antes de toda essa modinha do TikTok, de Van Jane, essas coisas todas, tá? Desde a época do CD, nossa, eu era apaixonada nessa música. Depois, né, editando o episódio, fazendo a playlist, as coisas lá, eu falei, gente, esqueci completamente de Blood Mary, não tem aqui. E também tem o Plus, né? Eu acabei duplicando, vamos assim, duplicando uma escolha, botando Poker Face em duas tags lá, né? Então, meio que eu atualizei, né? Só dentro da playlist, não teve como dar um adendozinho dentro do episódio, que eu já tava editando, já foi, e é isso aí, tá no mundo, né? Mas atualizei lá na playlist com uma outra música. E também não foi Blood Mary, que Blood Mary também só lembrei depois. Mas enfim, tá lá a playlist, já tá o episódio da semana passada. O feedback de vocês foi totalmente positivo. Eu amei. E já quero fazer os próximos, sabe? Já quero adiantar do jeito que eu sou ansiosa, doida, louca, né? Eu vou ter que conviver com essa dor, né? De não ter ido Blood Mary. A gente vê uma coisinha mais pra frente, né? Pra enfiar a Lady Gaga e botar aí, porque é sobre isso, né? Mas tá lançado, já foi, tá no mundo. Vamos consumir, vamos lá. Compartilhar também bastante. Me seguir no Instagram, Bie com B, 3 S, 2 Ks e 1 O. Vamos conversando. Tô recebendo as playlists de vocês também. Tô escutando. Tô amando, amando, amando tudo. Olha, foi um tiro certeiro, né? Esse estilo aí. Eu adorei. Já quero fazer o resto agora, como eu já falei, né? Mas com essa dor eu vou ter que conviver até um tempinho que eu esqueci, né? Porque dores a gente chega uma hora que esquece. Às vezes dói tanto, sofre tanto naquilo ali, e até se remedia, né? Cria uma casca grossa contra aquela dor ali, de uma certa forma. Olha o gancho que eu fiz, que lindo, né? Olha a gancheta. para as dores no geral, né? E por que eu tô querendo te contar? Eu acho que eu vou falar um pouquinho mais de dor no começo, né? No geral, dando mais exemplos, pra gente entender do assunto que eu quero chegar, né? Da finalização, ali da finalidade, do masterpiece das coisas, do ápice da história. Mas enfim, né? Parei pra pensar de muitas dores que já se passaram pela minha vida e que de uma certa forma hoje já não dói. Ou quando eu penso, nem chega a incomodar, sabe? De uma certa forminha. Assim, quando. Nossa, na época que a gente tá vivendo, né? Agora eu tô cheio de dores. Vários tipos de dores que anos atrás eu não tinha, ou dores que de uma certa forma se perpetuam, né? Cada um sabe das suas dores, dos seus pontinhos fracos, das suas coisinhas, e a gente vai tentando viver, né? Tendo aquela aceitaçãozinha das coisas, tentando seguir aí, tentando não, conseguindo, indo, né? Porque tentar. Vamos indo. Mas eu me dei de cara com milhões de dores que eu já tive, né? Assim, acho que eu consegui lembrar, tem isso também, né? Um monte de coisa que já se passaram na minha vida. E como eu tô nessa vibe mais zenzinha, uma coisa assim mais chakra, né? Eu tô aí junto com a Anitta, a gente é parceira nessas coisas. Mas eu tô numa coisa mais evoluída, né, meus amores? Quase chegando ali nos 30, tem aquilo ali, umas portinhas a mais ali, já abre a casa dos 30, né? Então, cara, se não tem a evolução, tu não tem nada na tua vida, né? Tu parece que não tá fazendo direito, não tá vivendo, de uma certa forma, né? Porque a vida é isso, a gente passar pelas dores, passar pelas provas, pelas coisas, e se criar um certo manual de se passar por aquilo ali de novo, ou eu passo, já sei como eu vou passar, né? Porque nem toda vivência também é a mesma vivência, né? Pode ser a mesma dor, a mesma coisinha ali, mas vai ser destrinchada de uma forma diferente, né? Com alguns plays a mais, ou alguns plays a menos, não existe plays a menos, né? Mas, enfim. Mas quando a gente chega e se dá conta de que às vezes tem dores que machucam. É dores no geral, sabe? O sentimento do sentimento, né? Das sensações, do mental, do físico, que eu acho que o físico é uma coisa que se perpetua mais, né? Assim, são dores que, de uma certa forma, às vezes é igual, né? Às anteriores. Mas o nosso corpo, com o tempo, vai enfraquecendo, vai coisando novas dores, né? Vai surgindo novas coisinhas.
E é isso, aí eu, cara, é só gratidão mesmo por certas dores terem passado, por certas dores terem me ensinado muitas coisas, né? Porque é aquilo, tem que extrair o bom pra o suco ali do chorume, pô, pra gente saber lidar com a vida, seguir e tá enfrentando novas dores, novas coisas a serem chegas na nossa vida, na nossa história, né? Novas provações, tudo assim no geral. Mas como que eu cheguei nisso? Que eu fiquei pensando nessas dores, eu não dei nem tantos exemplos, né? Mas eu já passei por tantas. É porque, assim, difícil que vocês já acompanharam aqui, que surgiu no meio do podcast, né? E atravessou. E hoje em dia não tá tanto forte, assim, não tá tão, mas às vezes dá um arzinho da graça, né? As minhas dores das articulações de velha, eu ia falar artrite, artrose, não, isso não, tá? Hérnia de disco. Que, olha, gata, né? Passei poucas ali, bocados, e foi horrível, né? Também na minha época, quando eu tive as coisas nos olhos, os tipos de dores, né? Esse tipo de dor é uma coisa que talvez, assim, eu lembre mais com frequência. Não esteja, assim, não sumiu completamente dentro de mim, porque foi uma das dores maiores, assim, da minha vida, de fato, e uma das maiores lições, né? Dessa minha encarnação aqui agora, dessa minha vidinha aqui agora, desse universo aqui agora, né? Nesse planetinha. Mas tiveram dores que eu tive acesso que eu falei assim, gente, nem é, não é que eu não lembrava, lembrava, passei, mas eu não lembrava que tinha dor no meio daquele processo, sabe? E só foi, aprendi e foi, e fui vivendo. Umas dessas, né? Estava andando ali pelo TikTok, dentro, navegando lá, e passou uma menina do nada, ó, né? Do nada, assim. O algoritmo ele funciona assim, né? Do nada. Que dando um destaque, o algoritmo do TikTok tá me dando uma raiva cada vez mais. Eu não sei se tá acontecendo isso com vocês, eu fugindo aqui do assunto do nada. Mas vocês pesquisam alguma coisa no TikTok e parece que não aparece que você está pesquisando, só para você ficar mais tempo aí na página de pesquisa, aí uma hora ou outra aparece que você está pesquisando de fato, sabe? Antigamente eu achava que era muito mais, assim, muito mais fresh, muito mais rápido, sabe? Você jogar ali sua pesquisa e aparecer logo nos 5 primeiros vídeos, e agora não tá mais assim, isso tá me causando uma revolta. Acho que foi até por causa disso que eu parei de usar um pouquinho de TikTok. As redes sociais no geral, né? Eu tô bem low profilezinha, aquela blogueira que não trabalha com internet. Ah, é uma piada mesmo, né? Já pronta. Mas tava lá, rondando no meu feed lá, na minha For You, né? E começou a aparecer umas coisas de uma menina de, como vou dizer assim, que ela já tem uma vasta playlist dentro desse tema, sabe? Ela já tinha muitas coisas. Aí eu recordei que no passado, assim, não tão distante, um ano atrás, alguma coisinha assim, sabe? Eu dei de cara com ela, com vídeos delas de conteúdo, então eu meio que resgatei coisas que eu já tinha visto dela e fui vendo a trajetória que eu não acompanhei, sabe? Desses anos, desses meses, desses dias de lá pra cá. Aí eu tive acesso ao quê? Que eu também nem lembro. Que tipo, eu acho que também, né, assim, quando eu comecei a consumir o conteúdo dela, não foi uma coisa assim tão profunda. Eu só vi uma coisinha ou outra, eu não vi tanto vídeo dela. Mas enfim, é sobre o quê? É sobre acne, sobre rostos de choquetos, sabe? Esse tipo de coisa. Que algumas juventudes, algumas pessoas, né, passam nas fases da vida. Mas eu lembro de eu estar procurando alguns tipos de produto. Não sei se eu vou falar o nome do produto, não. Não tô sendo paga, não sou garota propaganda, minha imagem é muito cara, né? Então. Mas foi um X, sabe? Um sabonete X para produto de pele, assim, para limpeza na época. Procurei, assim, não me interessou muito, né? Não fui muito aprofunda. Mas esse ano vieram lançando mais coisas dentro dessa linha, né? Não que lançaram agora, mas já tinha sido lançada, mas eu fui descobrir agora, né? Assim, esse ano. Então, nessas pesquisas do TikTok, tá doida, cada vez mais doida, né? Eu achei de volta o perfil dela e entrei. E lá ela já tinha falado dessa linha lá até ano passado, né? E vi também que aconteceu uma injustiça com ela, coitada, que ela fez viralizar essa linha aí no geral, né? No ramo do TikTok, nas coisas. E a própria marca não notou ela, notou vários outros tipos de criadores. Eu fico, meu Deus, passada, né? E nela deu jeito. Mas enfim, a gata, né? Ela tinha o rosto, meu Deus, coitada, senhor, que olha só, que nervoso, né? Mas era muita espinha, devia ser um grau altíssimo de espinha no rosto, era mais concentrada assim na bochecha. Quem é aí mais viciada no TikTok, com certeza já deve ter passado por algum vídeo dela, alguma coisa dela assim, né? Que sofre também, né, desse quesito aí na pele, dessa coiseia, né? Essa escola de samba que às vezes fica pipocando na nossa cara, às vezes, né? Muita gente tá usando o TikTok pra pesquisar as coisas, né? Então tenho certeza que alguém
alguém que pelo menos uns 40, 50, 60% já caiu em algum vídeo dela, sabe de quem eu tô falando. Não vou lembrar o nome dela, muita tristeza, olha, infelizmente, né, não veio aí. Mas é porque eu queria ressaltar o quê, né, que eu fiquei vendo os conteúdos dela, toda a trajetória dela, voltei desde o início, hoje em dia o rosto da gata tá belíssimo, né, tá hidratadíssimo, tá tudo lá lindo, mas tem sempre um pós, né, tem sempre um pós não, um antes, né, uma história antes. Aquilo ali que eu tava vendo era o pós, de fato. É todo um processo que às vezes as pessoas pulam, né? Acho que não tem processo, acho que as coisas caem rápido, né? E tá aí mais uma das dores da vida que, né, seria legal se você entender, você já pula muitas fases das fases, né? Mas voltando lá atrás, né, eu comecei a ver vários e vários relatos delas de ter espinha, né, no rosto, aquelas coisas todas. Aí, relato mesmo, assim, abertão, sabe? Carta aberta pra internet, onde ela soltava, assim, destacava, vamos destacar. Ela destacava que a aparência dela, né? Ela é uma menina bonita, ó. A aparência dela nunca foi, de uma certa forma, assim, nunca mexeu com a aparência dela num ponto que incomodasse ela, né? Eu entendi o ponto que ela quis falar, por quê? Ela destacou que a dor era maior do que a dor que causava na aparência dela, né? E de fato, não tinha como esconder, né? Quem não conhece, joga lá no TikTok, Bedena, Sabonete, Acne, com certeza vai aparecer ela. E foi um dos poucos casos que eu achei assim, sabe? De grau bem avançadíssimo. Deve ter algum nome, termo, técnico, alguma coisa aí, né? Mas não sou dermatologista, não tenho nome, não, né? Eu sei que quando eu tive, né, na minha família foi selecionada. Tive bastante desfeia do meu rosto, meus amores. Ainda bem que eu tratei assim um pouco mais cedo do que o normal, senão acho que eu teria ficado cheio de cratera na cara. Ia ser a própria lua, joga pra lua, vai, joga pra lua, vai, vai. Né? Porque tem gente que vai ficando no buraco aí. Geralmente eu estourava a grande maioria, assim, nem tanto. Não recomendo, não é eficaz, sabe? Não é recomendável, não estourem. Espinha em nenhuma parte do corpo de vocês, por favor, porque pode levar até a óbito, tá? Só dando um medinho mesmo pra dar uma recuada. Mas ela falando nisso, né, quando ela tocou nessa parte da dor, que, tipo, a dor que ela sentia ao dormir, a dor que ela sentia ao comer, a dor que ela sentia viver, sabe? Porque aquilo ali no rosto se incomodava, puxava, né? E sempre passando algum tipo de ácido, alguma coisa, e dá um revertério, né? Dá um coisa ali que puxa mais a pele, dói mais, fica mais sensível, e tu não consegue limpar direito pela pele ser sensível, né? Então, usar maquiagem, nada disso. E olha que, meu Deus, eu era a garota do pó. Eu acho que até isso foi o que piorou mais, né? Mas graças a outra marca, que na época também lançou um pó de uma marca aí de coisas de acne, né? Eu usei, mas também, senhor, né? Eu faria tudo diferente, completamente diferente. Seriam outros tipos de dores. É porque eu já passei pelas dores, né? Então já sei o jeito que eu não iria fazer novamente. É uma coisa que eu, de hoje em dia, né? Assim, de hoje em dia em diante, não, mas de um tempo pra cá, bastante tempo pra cá, não repito, né? As coisas que eu já fiz, assim, as cagadinhas, né? Que foi passando. E botando no ranking, eu caí nessa dor das espinhas porque eu tinha esquecido como é que era isso, sabe? E olha que eu tive muitas, meus amores. Era muita mesmo. É apelido de choquito, aquelas coisas todas. Já ao contrário dela, a minha aparência, né? Ali mexia muito. E eu posso até chutar dizer que quando eu tinha muita espinha, assim, né? Que foi, o processo foi tudo mais ou menos junto, né? O atrofiamento, a monolocalização da visão, não sei nem existe essa palavra, mas o atrofiamento da vista, aquilo tudo é muito com a aparência, né? Jogado na aparência. Mas eu nunca fui ligada tanto assim. Mas eu acho, tenho quase certeza, né? Não, preciso me acessar lá, fazer uma regressão. Mas eu tenho certeza que as espinhas me incomodavam muito mais esteticamente do que o olho ficando ali atrofiado, sabe? Assim, no geral. Aí dava. E fora isso, né? Voltando pra dor. A dor que era ter aquelas pragas no rosto. Meu Deus, era ridículo. E na minha família inteira, não teve assim histórico, sabe? Não tem. A gente foi. Eu e mais uma prima fomos batizadas de ter a cara completamente chocolhada ali. E ficava sempre, era muito. E eu não lembro nem quanto tempo. Assim. Ai, eu não vou nem jogar a idade, gente, porque de fato eu não lembro. Mas foi na juventude. Vamos jogar ali entre uns 10 a 20 anos.
Até hoje. Não, mas mentira, mas foi por ali. Foi quando chegou na minha vida, né? Eu comecei a frequentar dermatologista sempre que forem usar coisas, né, que necessitam de uma vistoria médica, por favor, procurem sempre os especialistas. Não vão por coisas de internet, não, gente. Pelo amor de Deus, né? Usar coisa no teu rosto aí, por favor, não dá. Porque cada pele também é uma pele, né? E cada parte da sua pele, isso que a gente tem com o tempo. Já minha pele é mista, mas pode ser que sua pele seja mista em algumas partes, outras áreas ela é mais ressecada, e na outra é completamente oleosa, sabe? Assim, nós temos vários tipos de pele só num corpo só, né? Imagina. Mas claro que uma parte predomina bastante, né? E sempre vai ter produtos voltados para essas vertentes. Então, não bobeiem, né? Só não percam tempo, vai, só, né? E é isso. Quando eu comecei a estudar mais a minha pele, né? Frequentar, assim, entender a minha pele, aquelas coisas todas do oleosimários, né? Tudo oleosagem, dá pra fritar o óleo, o ovo, as coisas, assim, na minha cara, se ficasse no sol ali meia hora. E comecei a cuidar bastante, né? Vendo, usando produtos que, querendo ou não, são caros, né? Não sei se isso funciona, assim, se tem alguma questão de ir pelo SUS, né? Por coisa de graça. Eu, quando fui, era convênio, aquelas coisas, mas convênio não dá de remédio, né? Os protetores solares específicos, aquelas coisas todas que são bem carinhas, e às vezes foge um pouco da nossa condição ali, né? Tem outras necessidades que gritam mais do que isso. Mas foi investido bastante na pele, até que fiz um monte de coisa, né? Assim, pra terminar com a. É um acompanhamento, né? Ver o que ia usando, os tipos de ácido, as coisas, pra ver se ia voltar as acne, aquelas coisas todas. E a dor sempre permanecendo, sempre, 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 sempre. Não, não me largou, a dor não me largou. Não, não foi a que passou. E, gente, eu entendi perfeitamente. Eu acho que só quem vive desse mal, né, entende, assim, quem já passou. Porque hoje em dia não. Parece que nem tive espinha assim, tanto assim, sabe? Minha cara é um pouco gasta, velha, acabada. Mas assim, sabe? Olhar pra trás e falar assim: nossa, você teve espinha já. Porque eu já tive essa conversa com algumas pessoas e as pessoas não elogiaram. Eu falei: gente. Bebam água, se hidratem, né, que melhora tem volta. E eu também comecei a cuidar muito cedo, né? E foi nisso, tipo, nessa trajetória de estar ali, né, acompanhando e usando os remédios certinho, aquelas coisas todas. E a espinha não passando, não era um grau muito avantajado, mas também não era concentrada só numa parte, igual dessa menina que eu citei, que era praticamente só nas duas bochechas, né? O meu era no rosto todo mesmo, em todo completamente escalacrado. Choquito, abre o choquito e olha ali, essa chama Bieco, sabe? Era Joe. E foi quando eu conheci, aí eu posso falar, né, o remédio, mas não sei se... A Roacutan, meus amores, todo mundo conhece, né, acho que é um dos mais queridinhos, aí é tipo o Zempic, de hoje em dia aí, das famosas. Era, assim, um Roacutan pra pele acnéica, é um luxo, é um luxo, né. Na época, eu não lembro quanto é que era a caixa, mas não passava de uns R$ 200. Era a época, né, era bem lá atrás, eu acho que era uns 120 por aí, não passava de 150 não a caixa. E era uma caixa por mês, né? Que vinha, eu acho que 30 comprimidinhos ali dentro e era um comprimido ao dia. É aquilo, cada caso vai ser um casinheiro, né? E cada um vai ter uma miligramagem ali pra tomar. No meu caso foi esse, de um por dia, né? Não evoluiu. Se eu não me engano, forçando bastante, eu não lembro se teve um mês que eu tomei dois cada dia, depois eu fui abaixando. Eu acho que sim, mas eu também não sei se eu tô enganando a minha mente pra acreditar dentro disso daí, sabe? Eu também não sei nem se eu perguntar à minha mãe se ela vai lembrar. Com certeza ela lembra que eu tomei remédio, que eu tomei remédio por muito tempo, né? Mas eu sei que de uma hora ali foi um dia por dia, sabe? Uma caixa por dia. E uma caixa por dia, não, drogadíssima. Um comprimido por dia, né? Uma caixa por mês. E foi indo e foi sumindo. Fiquei nesse tratamento uns 2 anos, 2 anos. Vamos de 2 anos pra assumir tudo, né? Eu acho que tem uma parte assim que eu acho que são uns 6 meses que você tem aquela obrigatoriedade, né? Pra ir acompanhando. Aí fica 6 meses e depois vai acompanhando, aí vai diminuindo. Eu sei que teve uma época que também eu acho que foi meio comprimido, né? Pra ir tirando devagar, tirando, tirando. E dentro disso, tipo, foi na minha juventude. E eu, assim, já vou ficando um pouco mais velha. Eu não lembro de fato a idade, mas eu sei que eu não bebia, eu não fazia nada assim de uso de coisas ilícitas que não pode, né? Mulheres, homens, e pessoas que engravidam também não pode tomar durante a gravidez ali, eu ia falar gravidade,
idade, a gravidez. Então, é um tipo de remédio que você tem que ler a bula, assinar os termos e ver que tem muita coisa que pode dar errado, tem muitos efeitos colaterais. Ele salva a sua vida, mas pode estragar uma outra parte. Tem isso, né? Aí depois você trata a outra parte. O importante é estar bonita no caixão. Aí quando começou a melhorar, diminuir, né? E aquilo tudo, usando o protetor solar, as coisas, todo um tipo de cuidado. Você tem que regrar completamente a alimentação. Eu lembro que na época, por dia, eu bebia pelo menos uns 2 litros daquele xarope de, sabe, uns Guaracamp, assim, uns Guaraná, um negócio assim de xarope que você faz. E bebia 2 litros daquilo ali, era o mínimo, tá? Bebia além de 2 litros. Então era todo dia isso. Não bebia água, a alimentação era o quê? O miojo com ovo cozido e a base, né? Porque aquilo, eu ficava sozinho em casa, só fazia merda, alimentação podre, pesava uns 300 quilos por aí. É porque a gata não, né? Não tinha aquele autocuidadinho. Não que quem não esteja no seu peso não é, né, que não cuida do corpo, não. Cuida, cada um cuida do seu jeito. Eu sei que eu era podre mesmo. Saúde era ruim, nada de saudável, completamente nada. Então esse remédio ele veio pra botar também uma ordem ali, né, na casa da mãe Joana. Tive que começar a beber muito mais água pra funcionar os rins ali direitinho. Não podia beber bebida alcoólica, como eu falei, né? Porque aí sobrecarrega mais o rins. Nada que sobrecarregasse mais o rins não poderia, porque é um remédio. E se eu provavelmente tivesse que tomar um outro tipo de remédio, né? Tudo com muito acompanhamento, né? Assim, vou chegar no mercado, eu vou comprar, no mercado da farmácia, vou comprar um Roacutan, o genérico, não sei o quê. Hoje eu acompanho algumas pessoas que estão fazendo essa transição de rosto, né? Voltando ali ao habitat natural. Eu vejo que tem um genérico, umas coisas assim mais acessível, que chega até a ser menos de 120, como eu paguei na época, né? Que hoje em dia nem sei quanto seria 120 hoje em dia, mas é muito caro, é muita coisa, eu sei que é muita coisa. Fui privilegiada, graças a Deus, gratidão, gratiluz, né? Mas todo um sistema em volta de mim teve que ser mudado, principalmente dentro dessa questão de alimentação, né? De bebidas, essas coisas todas assim. E os efeitos colaterais todos. Ou seja, eu fiquei tomando ali por uns 2 anos, como eu já disse, né? Fiquei seguindo a risca, graças a Deus conseguia dormir completamente lenda. E a ciência também desenvolveu ali o remédio. Graças a tudo, ao universo. E não tive mais acesso a essa dor. Então, uma vez ou outra, né? Quem já teve, pelo menos a pessoa não é que tenha, tipo, a cara toda de espinha, mas já teve pelo menos uma coisa assim no narizinho, que dá aquela dor terrível, no queixinho, na bochechinha, sabe que incomoda, sabe que dói. Imagina isso no rosto inteiro, oh, meu Deus, que dor que era. E eu acessei essa dor do nada através de um vídeo, vendo o negócio. Sabe, assim, tipo alguém corta um dedo numa coisa, tu vê, você sente um frio no teu corpo, como se já tivesse cortado um dedo, tu imagina, né? Pode ser que algumas dores que você imagina que chegue perto daquele corte ali. Mas aí é muito específico, a dor da espinha, assim, de poder dormir. Ixi, e tinha que trocar lençol toda semana, porque, né, assim, toda semana é o natural de trocar, mas falando assim, todo dia, né? Lençol, as coisas da cabeça, porque era ácaros, aquelas coisas todas, né? O rosto completamente sensível. E, gente, todo o decorrer do Roacutan, né? Cada um é aquilo, vai usufruir de uma forma diferente. O corpo vai reagir de uma forma diferente. Eu não tive tanta coisa assim, né? Porque eu também segui muito a risca. Mas tem toda aquela fase do ressecamento, né? De botar as espinhas todas pra fora, que você acha, meu Deus, tá dando errado. O primeiro mês, então, nem todo mundo tem isso, mas eu tive um pouquinho de tipo, parece que dobrou. Eu não vou parar de tomar. Não dá, tá aqui enchendo tudo. Mas expurga tudo, tira toda a sua alma e depois começa a limpar. E eu sei que pelo menos ali, acho que uns 3 meses, de 3 a 6 meses, você sente que começa a se ver no espelho, se vê e fala assim, nossa, que linda essa Barbie, sabe? Perfeitinha. Que pele, não estava tendo mais acesso a essa pele há muito tempo. E é aquilo, às vezes com as mulheres com o tempo, né, por ter mais hormônios, aquelas coisinhas todas, às vezes é necessário voltar a tomar o Roacutan durante a vida, né? Até pós-gravidez, que mexe muito com os hormônios, aquelas coisas todas. O homem não é tão recomendável. Eu acho, assim, não tenho certeza, ajudou bastante na minha pele. Hoje em dia só tem uma coisinha, outra assim no rosto. É bem, sabe, porque que era antigamente, parece que nem nada.
e eu cuido bastante da minha pele. Então, dá uma coisinha ou outra, mas tem uma necessidade, assim, às vezes, sei lá, de tomar pelo menos a metade da metade, um quarto do remédio, pra, sei lá, terminar com oleosidade, que foi uma coisa que, meu Deus, meu corpo vivia, né, o rosto vivia seco, parecia o deserto do Saara, tinha que estar sempre hidratando. Aí os olhos, o nariz, né, que começa a sair sangue, resseca muito. E aquilo, eu vivi um problema também nos olhos. Apesar que eu já era encalacrada, já que pingar colírio naturalmente. Então não ressecou tanto porque eu já pingava, né? Essa parte assim eu já meio que cuidava. Mas é um revertério. Pra quem nunca ouviu falar desse remédio, dá uma pesquisadinha, né? Pra quem acha que precisa aí, procura um dermatologista e vai ver, mas antes tenha noção disso tudo. E que cada corpo vai reagir de uma forma, né? Mas quem é milagrosinho, essa fórmula é milagrosinha. Mas hoje em dia também a gente tem tantos produtinhos, né? Essa linha mesmo que eu tava pesquisando no TikTok, que eu não vou falar o nome. Tem tantas coisas, tipo, desde pomadinha, secativo, sabonete, protetor solar, que é o que eu tô usando atualmente, sabe, no rosto. E é maravilhoso, deixa meu rosto sequinho. Assim, mais do que os protetores que eu usava, né? Foi uns que eu achei mais hoje em dia assim, e nem é tão caro. Então, quem quiser falar comigo no particular, eu posso até fazer garota propaganda, falar pra vocês, mas eu não vou deixar aqui, não. Ninguém me pagou, não tem como. Mas é uma linha que eu tô usando muito hoje em dia. Eu sinto que tá uma coisa assim mais avançada, né? Em, tipo, 2 dias o negócio já seca, tem adesivinhos, hoje em dia tem um monte de coisa pra gente cuidar e tá aí, né? Não sei se chegar nesse auge do Rakuten, né? Eu acho que só nos casos bem gravíssimos mesmo, e o meu era ali. Eu não sei se é de 1 a 5 o grau, ou, né? Se é de 5 a 1, não lembro, mas eu acho que o meu tava no segundo, quase indo por terceiro. Sabe? Aquela menina ali, com certeza, ela estourou. Foi mais pra 10, coitada. Mas também belíssima. É sobre isso, né? Rokutan salvando vidas. E eu comecei num papo como se fosse mal profundo, né? Falando de dores, de coisa, do nada foi bem superficial. Não, na espinha é uma coisa superficial ali da pele, aquelas coisas todas. Mas é aquilo, cada um recebe de uma forma, né? Tem gente aí que pode dar uma salvada, dar assim, uma aumentada na autoestima, né? Porque é só uma fase também, vai passar. Sabe? Tenta aí, faz os corre, vê, tem saída, né, pra essas coisas. Então não vamos se entregar, não vamos deixar achando que a beleza, assim, é no auge, sabe? Eu sei que eu comparei bastante aqui a pele limpinha com barba, essas coisas todas como se fosse uma coisa boa, mas também quer ficar com a espinha fica, cada um vai viver da forma que quiser viver, entendeu? Mas eu achei muito permanente, silêncio, trazer esses de coisa pra falar com vocês, porque geralmente eu tenho recebido muito, foi uma coisa que assim, aumentou bastante. Eu não sei se é porque eu foco muito nisso, por ter sido algum problema pra mim lá atrás. Então, quando alguém vem elogiar minha pele, falar alguma coisa, e é uma coisa que vem acontecendo assim com frequência, né? Eu faço ali uma figa, claro, e eu continuo minha vida. Mas eu vejo que, tipo, eu tô fazendo certo, tô num caminho legalzinho, sabe? Porque ainda mais pra quem me conhecia antigamente, lembrava desse tempo aí de espinha podre, cacaretes, que não dá, né? Mas tem uma pele reluzente, que você se sinta bem, assim, ao toque, a tudo, né? É tudo, é perfeito. Mas aí teve o pós, né? Do Rokutan, tem isso? Ainda tem um pós, né, no geral. Eu não sei se de fato isso estava na bula. Também eu posso ter enfiado isso dentro da minha cabeça. Mas pode dar vários revertérios. A bula é gigante, é quase uma bíblia pra você ler, né? Mas eu foquei um pouco nisso, eu acho que isso desenvolveu, né? Claro, hoje em dia, se eu me machucar, né, a cicatrização é um pouco diferente de qualquer parte do meu corpo. No meu corpo tudo. Parece que o negócio muda o DNA mesmo, sabe? Quando você para de tomar, acho que qualquer tipo de remédio que você toma por muito tempo assim, né? Você tem que continuar em todas aquelas regras de coisa ali fazendo, saindo no sol, passando protetor, tudo, hidratando a pele, tudo, pelos próximos 6 meses, mesmo você não tomando nenhuma fração do remédio, sabe? É muito rigoroso, real. Eu quero deixar isso daqui bem claro pra todo mundo, né? Bem transparente para poder ver aonde está se enfiando. E ficam em 6 meses aquilo ali na pele, ou seja, a pele fica bem mais sensível ao sol, qualquer tipo de calor, a pele parece que arde, muda completamente o seu DNA, você fica completamente sensível, né? Porque ele trabalha na pele toda. Então, com o tempo, eu sempre notei isso, de quando eu me machucava, ou alguma fricção na pele por muito tempo, a pele sempre ficou muito mais escura do que era o normal, assim, antes, né? Eu também não sei se a velhice faz isso com a gente, né? Se a pele ela vai mudando, mas qualquer machucadinho, em vez dele ficar coisinha assim, ele fica bem marronzinho, sabe? Bem pretinho, bem marronzinho. Muda completamente assim, destoa do meu tom da minha pele. E qualquer coisa, queimadura, coisa que aconteceu na minha pele desde então, né? Que eu tomei esse remédio até hoje. É assim, qualquer tipo de cortezinho, assim, a pele vai ficar numa coloração. Aí eu tenho que fazer um tratamento de quê? Uma asa mosqueta, alguma coisa assim que clareie pra uniformizar.
né? No rosto, a espinha já fica mais avermelhada, né? As espinhas que eu tenho assim hoje em dia. Não cai tanto pra esse lado assim do amarronzados. Algumas outras até ficam, mas como eu uso também muito cremes assim que são à base de niacinamida, essas coisas assim que clareia, que uniformiza a pele. Eu uso bastante coisa assim durante o corpo inteiro, né? Toda a minha vivência, pra estar bem, tentando ficar uniforme, né? Então é uma coisa que vem, mas passa. Mas outras coisas que também se perpetuou, que eu não creio que eu tenha pego isso em algum barbeiro, em alguma coisa, né? Que foram as foliculites pelo meu corpo, né? Tinha bastante, é porque eu cuido, é uma coisa que eu mais gasto também pra cuidar. No peito, né? Era horrível, meu Deus. Aí era pior do que o coisa. Pelo menos aqui eu já escondia, né? Como eu sabia que isso me pegava bastante, mais como eu tava falando da menina, né? O visual me pegava mais do que a dor em si. Por quê? Passou do rosto, ok, legal, foi. E essas foliculites começaram a dar no meu peito. E eram umas bolas, negócio ridículo, ridículo e de grande. E uma dor, mas eu tampava com a blusa e parecia que não tinha nada. Mas também não ficava sem blusa, né? Isso uns tempos bastante atrás, assim. É horrível. Eu tenho várias fotos, muitas fotos se perderam com o tempo, né? Mas eu tenho várias fotos, vários registros também dessas foliculites no peito, na nuca, né? Atrás do cabelo, quando eu cortava muito. Aí a doutora, aquilo tudo assim, você, é porque você raspa, é porque foi no barbeiro, não sei o que, e dá isso mesmo. E do nada dá, e do nada também pode ir embora, mas parece que também não é do nada. Eu também não sei se é emocional, pode ser espiritual, pode ser alguma coisa assim, pode nem ter sido algo tão. Mas dentro de mim, parece que foi um dos efeitos colaterais que eu acho que é, sabe, permanente, assim. Tanto que não dá mais em nenhuma área do corpo. Eu raspo o corpo inteiro, não dá foliculite. Não é bundinha da gatinha, um pouquinho mais sofridinha, assim, dá um negocinho, mas muito raro. Antes dava muito mais, porque com o tempo, né, a gente, conhecendo as skincare do corpo, da vida, a gente começa a cuidar bastante do corpo, então vai amenizando bastante esses atritos, né, de lâmina, de tudo pelo corpo. Mas no peito e na nuca não deixou. E às vezes eu fico sem cortar o cabelo, dá as foliculite na cabeça, né, muito mais na nuca, assim, na parte de trás. E no peito, assim, essa linha agora nova que eu falei pra vocês, né? Que eu tô usando, assim, usando bastante no peito, melhorou bastante, né? É um sabonete da Granai, Lilileres, quase que eu falei a marca, não dá pra falar a marca, né? Eu sempre lembro. As coisinhas assim de enxofre, umas coisinhas assim a gente vai usando, a gente fica fedorenta, fica, mas depois taca ali creme em cima e vai seguindo a vida. Então, é uma coisa que eu venho controlando bastante. Tipo, meu rosto ainda já não dá tanta espinha agora antes, mas eu ainda até penso, até como eu falei, né? Voltar a tomar Roacutan, né? Mas aí aquilo, todo um especialista, uma coisa ali pra ver se de fato, né? Porque, mano, muito tempo atrás, que a médica supositórios falou que era, poderia ser foliculite no meu peito, na minha nuca. Não sei, indo hoje no acompanhamento, o que que seria, né? Porque eu levei isso pra minha vida e falei, isso, vou cuidar, passar sempre pomadas, coisas, e vamos indo. Mas eu também não sei, que às vezes parece que, como eu falei, emocionalmente, às vezes, parece que quando tô mais abalada, parece que surge mais. E às vezes eu não raspo, surge, sabe? Porque às vezes a gata tem que se montar as coisas, cabelo ali no zero, coisa, né? Eu nem sou de raspar, passo a máquina zero, que ainda não raspa se não coisa, né? Eu falei, meu Deus, mas futuramente a gente mira aí num laser, numa coisinha, a gente vê se de fato é a raspagem, a gente joga mais aí pra frente, pra beco do futuro que tem uma graninha, uma coisinha assim pra cuidar mais do corpo dela, né? Mas aqui a gente vai cuidando do que dá no momento. E na atual conjuntura do tempo que eu estou vivendo, né, já passei por diversos tipos de creme, por diversos tipos de coisas que cuidam do meu corpo, né, que eu compro ali pra dar uma cuidadinha do corpo, desde tudo, sabe? Desde perfumes, tudo. É uma metamorfose que é aquilo, é uma coisa que eu tenho na minha cabeça, né? Às vezes você usando uma coisa por muito tempo da mesma forma ali, parece que não funciona mais, sabe? As coisas que ela promete ali entregar, ajudar na pele, nas coisas, parece que não entrega, você tem que usar. E as coisas também vai mudando, né? Até a próprio produto às vezes muda o ingrediente, né? Às vezes surge uma coisa ali com um plus a mais, sabe? Às vezes você usava um cremezinho que só clareava, aí surge um do nada que clareia e evita não sei o que lá, e assim vai, sabe? Vai evoluir, né? A ciência, né? As coisas. Então, eu usava coisas atrás que hoje em dia eu não uso. Hoje em dia eu tô usando uma linha que daqui a pouco, né? Um mês, 2 meses, pode ser que eu não esteja usando, né? Assim, jogando. Mas no atual, como eu falei, no atual tempo agora, do momento de agora, as coisas que eu uso é isso, né? Desde do Rakuten, eu venho cuidando da minha alimentação, então são anos, né? Cuidando da alimentação, tentando não extrapolar muito, porque aí de encontro a isso eu vi que, tipo, chocolates, pior ainda os de hoje em dia, né? De antigamente, então, era até um pouco mais razoável, mas os de hoje em dia, meu Deus, chocolate e amendoim, eu sei que se eu comer, meus amores,
tem uma pipoquinha na carinha nascendo no dia seguinte. Ou até no momento exato que eu tô ingerindo e engolindo. Já nasce um negocinho aqui com CPF próprio, sabe? Na cara. Então, são tipos de alimentos que eu evito, né? E se comprar, eu compro de uma marca assim legal, né? Nada assim, de sabonete, né? Um chocolate de sabonete, essas coisas assim que não dá, né? Vamos cuidar dos nossos corpos. Então, tipo de alimentos, esses dois, né? Que são mais gordurosos, porque a alimentação toda foi mudada. Então, uma coisa que é aquilo, eu me acostumei, né? São desafios que a gente vai se propondo durante a vida, são dores, né? Que a gente vai entrando, e quando vê, já se acostumou. Pra mim é normal, eu vivo assim, né? Pra vocês pode ser que, tipo, quem come comida com muito sal, ou muita fritura, pra tirar isso da noite pro dia, né? Ou um guaraná, essas coisas todas, faz uma falta. É toda uma trajetória ali que tu fica, meu Deus, agora eu acho que eu não vou conseguir, é melhor não. Mas faz um bem danado, faz um bem danado. E olha que eu tenho que inserir muito mais, assim, sei lá, desde fruta, as coisas que fazem bem ali também pra pele, pra todo o metabolismo do corpo, que tem coisas que eu ainda não inseri durante esse tempo todo, sabe? É uma questão de costume mesmo, né? Mas toda essa parte, assim, de skincare, de cuidado com o exterior, né? Porque a gente cuida do exterior, às vezes penetra ali na pele e cuida do interior também. Mas desse exterior que muitos também, de vocês mesmo, vêm conversando comigo, perguntam, né? Quando posto uma foto, alguma coisinha assim, de produtinhos que usam, me recomendam também várias coisas, né? Porque aquilo é bom essa troca. Vamos descobrir uma coisa boa, vamos estar trocando. Por isso que eu falei, se alguém quiser saber da linha, aquelas coisas, eu passo pra vocês, mas não vou deixar aqui falando no alto pra todo mundo, de graça, não, porque não tô sendo cuidada, não, né? Mas voltando pra parte dos cuidados diários, né? Pra qualquer área assim da sua vida, né? Mas voltando aqui pra essa coisa da pele mesmo, é tudo desde um exercício físico te faz bem, sabe? Faz bem pra sua pele, muda ali todo o seu humor, é mudar o humor, né? O mental também faz bem pra pele. Aí vai o alimento, as coisas que você consome, né? Você é aquilo que você come, né? Aquele velho ditadinho entregando a minha idade. Você é aquilo que come. Então, de fato, é mudar toda uma alimentação. A partir disso, o que que eu faço, né? Com coisas que o quê? Você só precisa ter dinheiro pra comprar, né? Porque é a moeda de troca aí da gente, né? Sempre tô usando um protetor solar dentro de casa, fora de casa mais ainda, né? Se for pra praia, então mais ainda. É um protetor solar sempre, sempre bebendo água todos os dias. Fazer aquele cálculozinho lá do peso, com o tamanho, aquelas coisas todas e saber qual quantidade ideal, né, de água para você beber no dia e seguir bebendo de fato bastante água, né? Ai, mas eu tenho um problema que eu não consigo urinar, não sei o que. Cada um vai ter tua vertente, né, de coisa. Então, não posso beber muita água, não posso não sei o que. Vai se adaptando, né? Vai cada um voltando aí para sua realidade. Mas quem não consegue beber, sei lá, bebe um chazinho também diurético, um chazinho de hibisco, alguma coisa assim que dá um diurético ali, te desincha, né? Faz fazer mais xixizinho durante o dia, né? Urina ali mais, uma ativadora ideia. E vai seguindo, né? Mas é essencial. Água, água, água e protetor, na minha opinião, é a base de tudo. Se você seguir fazer só isso, sabe? Vi umas coisas aí surgindo no TikTok da vida falando, mas não se usa tanto protetor assim, nessa quantidade. Não precisa nem usar protetor, não sei o quê. Olha, não sei, né? Em mim, sabe, água e protetor, com o tempo que eu vim fazendo muito tempo, água e protetor, sabe? Sem nem precisar de hidratante, nada disso, água e protetor. E fui indo, né? E pra mim nunca deu ruim. Aí tem gente que, às vezes, uma marca de protetor em mim vai estar super ok, mas uma marca na pessoa vai dar super triplos e quadriplos de espinho, ó. É aquilo que eu falei, é conhecer a sua pele, ver o tipo de produto que você tem que usar, sempre testar antes pra você cair de boca no produto, né? Porque tem isso, fazer o quê? O protetor que eu tô usando agora, eu vi relatos de milhões de pessoas no TikTok que deu espinha, que ressecou demais e que não sei o quê. Em mim tá perfeito, tá num equilíbrio perfeito. Se pudesse ter secado mais ainda, tava bom, né? Mas aquilo, acho que se eu reaplicar, uma coisa que eu não faço ainda muito, eu passo de manhã, né? Porque na minha rotina de agora, eu passo de manhã, eu vou trabalhar e quando eu chego em casa que eu vou tomar banho, aquelas coisas todas, eu reaplico à noite pra dormir. Mas às vezes também é um outro tipo de protetor, né? Às vezes é um protetor corporal e eu passo no rosto, porque eu já vou estar dentro de casa, então se ficar oleoso não tem tanto problema, né? O negócio é segurar na rua, não ficar aquela cara de que tá fritando batata, né? Não dá. Mas eu não tenho esse costume ainda de reaplicar na rua, tem isso também, né? Tem esse adendozinho. Pode ser que melhore mais ainda se eu levar o protetor pra rua, reaplicar. Mas é aquilo, cada um tem a sua vertente, cada um vai ter o seu dia a dia, sabe como se encaixar.
mas o protetor e beber água é essencial. Ver um produtinho assim de hidratação de pele, né? É aquilo, o mesmo do corpo, às vezes não é bom pro mesmo do rosto, do corpo-rosto, né? Porque tem muitos que é protetor solar pro corpo todo, hidratante pro corpo todo, e às vezes não casa muito bem com o rosto. Então eu acho muito bom, né? Você ter um creme pro corpo, né? Um cremezinho pro rosto, um hidratantezinho ali que caiba dentro de você. Não vamos estar trabalhando com marca. Eu não sei se um dia eu faço uma minha rotina de skincare, pode ser que também não seja de hoje, atual, né? A do futuro pode ser que mudou. Mas não sei se eu vou estar trabalhando com marcas, não. Mas é cada um indo atrás do seu, sabe? O que tá legal ali. Procura umas vibes assim, mais lançamento, legal. E às vezes é até melhor você pagar um pouquinho mais caro e vai durar. Porque são produtos que duram, né? Eu acho que o protetor é a coisa que mais acaba, assim, um pouco mais rápido, no geralzão, assim, dessa rotina de skincare, né? Porque eu uso bem mais. Mas o restante, meu amor, tu compra um creminho assim, R$ 50. É um dinheiro. Eu sei que faz falta. Uma coisa ali que acrescenta numa luz, numa comida, né? Mas R$ 50, mas vai durar, sabe? Uns 3, 4 meses, dependendo do uso, como é que é, né? Se for só pro rosto, da área que você vai passar. Então você conhecer completamente seu corpo e investir porque é seu, sabe? Você tá investindo em você. Você investe em tanta coisa que pode te destruir, nem tá sabendo, né? Então vamos investir umas coisinhas aí pra manter nosso corpinho, que é uma coisa que vai estar aqui com a gente até os últimos dias, até o último suspiro da gente, né? Então vamos tratar bem, né? Vamos dar uma cuidada, né? E eu acho essencial uma frase que veio aqui na minha cabeça, que eu acho uma coisa, né? O povo acha que a rotina de skincare é só o rosto, é só aquilo, né? Era uma coisa que eu tinha muito no começo. Ah, era pra tudo solar, água e hidratou-se e acabou, não sei o que. Esse é o básico do básico do básico, né? Tem muita coisa. Aí eu já até insiro o quê? Né? É cuidar do corpo todo. É um desodorante, né? Que faz falta. Vamos cuidar do sovaquinho. E cada sovaquinho vai ter um negócio diferente, né? Tem pessoas que têm probleminhas no sovaquinho. Então é saber como tratar, como ir atrás, né? Porque às vezes é bom, né? É muito bom. Principalmente se você pega uma condução assim, um coletivo, fedendo lá dentro, é complicado. Mas voltando assim, né, para as partes, o que que hoje em dia eu já me apego mais, né? Porque antes era só rosto, mas aí hoje é aquilo, parece que é uma noiva se arrumando todo dia, né? Não dá, às vezes, é por isso que às vezes tem que saber, pra onde que eu vou, que dia que eu vou sair, não sei o quê, porque é todo um mantra, é todo um negócio que a gente tem que ir se arrumando, sabe? Todo um trabalho psicológico, um mental, um físico, pra poder sair, fazer, viver, né? O que que a gente vai fazer, né? O que que vai acontecer? Às vezes tem que ter uma gilete no box, a gente não sabe, né? Mas é todo um preparo. Até isso também é a base da higiene e da skincare também, né? Todo esse aparo apelar do corpo, por favor. Não vamos ficar lobisomem, não. Mas também se quiser ficar lobisomem, corpo é de vocês, né? No meu não quero, não vou, não gosto, não vai, assim, a gente vai seguir. Mas voltando para partes do corpo que eu comecei a desenvolver mais, né? Assim, quando eu me descobri passivo, mentira. Ai, que ótimo. Mas quando eu fiquei assim, mais analisando na minha bunda, né? A gente tem contatos mais com outras bundas e vê bundas bonitas e bundas feias. E você começa a desenvolver um gosto por bunda de que assim, eu queria que minha bunda fosse assim. Eu queria tornar minha bunda assim. E quando eu comecei a entrar num mundo onde tem cremezinhos pro bumbuns também. Tem esfoliantes pro bumbuns e tem óleos pro bumbuns e tem esfoliantes corporal e tem toda uma vertente. Se for, meu amor, salário mínimo não dá pra manter, não. Essa rotina de skincare, não, é muita coisa, realmente. Mas quando eu descobri essa partezinha do bumbumzinho, eu comecei a cuidar do bumbumzinho, aí depois de um tempinho, falei, nossa, o bumbum tá bonitinho, tá legal, tá, né? E comecei, é uma coisa que hoje em dia também tá na minha rotina. Tem todo um aparato ali pro bumbumzinho também, né? Aí, como eu falei, tem os tipos de esfoliante, que é um esfoliante pro rosto, né? Desde do sabonete que de um banho para ressecar, né? Dar uma secadinha ali na oleosidade, dar uma limpeza mais profunda, né? No rosto, às vezes também um sabonete líquido também para esse lado, né? Um óleo corporal, olha. É muita coisa. Eu acho que como eu fugi toda da ordem, eu fui me enrolando mais ainda, né? Mas aqui é assim que funciona. Mas voltando pra skincare pós-banho, né? Depois do banho, porque do banho ali já tá com sabonete, um sabonete também no cabelo. Tem homem que é assim, né? É maravilhoso, ele toma banho o quê? Só com sabonete, mais nada. O mesmo sabonete do cu eu passo no rosto e assim vai. Dá um ódio disso, né? A gente separa tudo. Ai, sabonete do rosto, sabonete do corpo, ai, não sei o quê. E tá aí, toda cagada, toda estragada. Talvez o erro seja aí nisso, né? Talvez o acerto, né, é tomar banho com sabonete só, usar ele pra tudo. Mas voltando.
né? Que a gente tem sempre que voltar pra não se perder. O pós, né? Quando eu comecei a descobrir essa parte do bumbum, foi uma coisa que eu comecei a cuidar. Aí depois o quê? Aí, como eu disse, né? O Roacutan começou a deixar minha pele mais manchada. Ou seja, quando eu caía, quando Luísa Sons inventava, né? Luísa, Anitta, inventava a coreografia de joelho no chão, que você se acabava com o teu joelhinho e fica uma coloração, né? E tá aí. Tô sofrendo aí com uma cicatriz aqui que tá de um ano atrás. Foi basicamente o quê? Junho, uma festa de junho do ano passado que eu fui, que eu inventei de dançar Luísa, esfregando literalmente meu joelho num piso que é antiderrapante, aquelas pedrinhas todas. Nossa, ficou triste pra sair. O joelho da gata parecia que era transplantado, que era um outro tipo de joelho. Hoje em dia já tá se encaminhando ali, eu acho que por mais de normalzinho, né? Mas foi uma coisa também que eu comecei a cuidar com o tempo, né? Dessa parte de skincare. Ter, sei lá, um hidratante que seja não tão específico, mas que me traga benefícios pro joelho ali, de uma clareadinha, de uma hidratação mais profundinha do joelho, do cotovelo, sabe? Eu que trabalho muito sentada com o cotovelo, tipo, na mesa, uso muito cotovelo, então é uma coisa que com o tempo vai gastando, vai ficando estranha. Se tu parar pra reparar o cotovelo dos outros, eu tenho certeza que vocês nunca repararam, né? Assim, na rua, e agora vai plantei esse triplex, trecho na cabeça de vocês. Agora vocês vão ficar olhando pro cotovelo dos outros. Aí vai ficar, nossa, cotovelo estranho. Nossa, é 10 tons abaixo. Nossa, ó, tá estranho aquilo ali, né? E vai ficar andando, porque eu era assim. E às vezes a pessoa nem é assim, né? As pessoas, na sua grande maioria, não é assim, porque elas não reparam uma nas outras. Quem repara mais é a gente, que a gente tá ali com a gente, que, com as nossas inseguranças, o nosso espelho, a gente que repara mais e bota mais defeito ainda, que às vezes as pessoas nem vê, nem passa pela cabeça delas aquele defeito, né? Tá mais dentro da gente. E talvez pode ser dentro disso tudo que surgiu, né? Dentro dessa segurança toda que surgiu as skincare da vida, pra dar uma melhorada. Mas voltando, aí eu comecei o quê? Ter uma, né, minha área do peito, como eu já falei, tem propensa mais a foliculite, então tem mais produtos específicos pra isso, né? Aí tem um perfume que a Anitta lança pra cu, pra pipiu, pra xerequixa, e a gente vai também o perfuminho de Anitta, né? Em ocasiões mais especiais. Todo dia tinha que ser o especial, né? Porque a gente tá vivendo, tá aí. Eu mesmo me dando fecho. Mas ocasiões mais especiais, o perfume. Qualquer coisa é só um cremezinho mesmo, uma niacinamida, e a gente vai seguindo, né? Algo que eu ainda não cheguei, que eu tento, tem até uns cremezinhos que às vezes até já saiu da validade, dá um ódio, que é cuidar dos pés completamente. Eu sinto que o meu pé é um pouco ainda assim, sabe, judiado, é complicado. Meu pé também não é um pé, olhando pra ele agora nesse momento, meu pé não é um dos melhores pés que eu já vi da minha vida, mas também não é um dos piores. E eu sei que se eu cuidar, né, ali um cremezinho, uma rotininhazinha, botar nele ali, sabe, algo assim. Mas é aquilo, minha rotina também diária é tênis o tempo todo, aquelas coisas todas. Nossa, quando você, sei lá, você casa uma coisa com a outra, sei lá, ai, cuidando da virilha, do bumbum, aí parei de usar calcinha e cueca, uma coisa que aperta, aí dá foliculite, aquelas coisas todas. Aí você vê naquele mês que você não usou cueca sempre, né, com certeza melhorou bastante. Mas aí é uma perna que roça, aí já coisa uma outra coisa. Olha, meu Deus, é difícil viver, né, gente? Ou a gente também, a gente complica bastante. Mas o meu próximo foco é o quê? É chegar no pé. É uma hidratação no pé, uma coisinha no pé, dar mais valor pro pé, né? Porque tem tudo isso da gente estar aí. Mas no rosto é aquilo, cara. É uma esfoliação nos lábios. Eu faço muito quando eu vou me maquiar, drag, essas coisas todas, mas geralmente isso no dia a dia não. Só dou uma hidrataçãozinha mesmo, esfoliação bem profunda mesmo é quando eu vou me montar mesmo. Pra tirar toda aquela pele morta, pra gente botar um batomzinho, não ficar tudo calacrado, né? Mas a pele é aquilo. Um hidratante de zéio, um protetor, né? E às vezes uma pomadinha pra dormir, um secativo. Então não tem nada que seja assim de extraordinário. Eu acho que só de você dar dando uma atenção ali pra sua pele, de beber água e protetor solar, por favor, não escute quem tá falando que não usar protetor solar, não, né? Essas coisas, sei lá, não escute. Pessoas alienadas. Só escutem aqui. Eu sou de verdade. Do nada, a janela do CAPTCHA aprovando. É prova que você não é um robô, eu provo. Mas é como eu sempre tô frisando, né, gente? A cada vivência, cada um vai ter a sua experiência. O local que mora também interfere bastante no tipo da pele, aquelas coisas todas, né? E eu sei que me escutam aí ao redor do mundo, né? Não sei se entendem, né? Mas é sobre isso. Se quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisinha, é só vir conversar comigo lá no Instagram. Tô sempre abertinha pra vocês, né? Vão escutando toda essa temporada, tudo, vão compartilhando, vão me enviando também coisas que vocês querem que
vira em episódio, ou algum episódio que quer que seja refeito no meu pensamento de hoje em dia, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Vão ajudando a mamãe, vão fazendo as coisas aí, né? E cuidando mais do corpinho de vocês, prometam pra mim, sabe? Porque esse corpo, apesar de ser uma das máquinas mais perfeitas do mundo, que não tem um manual, não tem uma coisa, né? Precisa de cuidado, precisa de manutenção, então vamos tudo nisso. Eu falei de escovar o dente, não lembro. Ah, eu só falei de desodorante, né? Porque é aquilo, escovar o dente é essencial pra skincare também, tá, gente? Uns negócios de cuidado com o dente. O cachorro não vai ficar me abalando, não, tá? Tá no fundo, agora eu sou uma pessoa completamente renovada. Pode ser que na hora de editar eu xingue, mas conforme tá aqui, tira até minha atenção. TDAH ele grita. Mas também não vou fazer, não, sabe? Porque é uma coisa que eu venho acompanhando muito, sabe? Aqui é tudo independente, não tem, não tem um estúdio, uma coisa foda. A gente tem que fazer com o que a gente dá, sabe? Com a nossa realidade do atual realidade. Porque se a gente não fizer e se anulando e procurando um ambiente perfeito, não vai sair nada. E eu tenho consumido tanta coisa na internet, onde eu paro pra notar e falar assim, meu Deus, o cachorro no fundo, e ah lá um galo, e ah lá não sei o quê. E da mesma forma me passa o conteúdo, me deixa ali vidrada, sabe? Eu sei que atrapalha. Algumas pessoas também estão igual a mim, assim, ah, e lá, o cachorro não para de latir, vagabundo, dá um veneno. Mas não, sabe? A gente só segue, e a gente vai indo, né? Faz parte da vida, é o local. Não vou me estressar por causa disso, não. Mas o que que eu tava falando de você cuidar da sua máquina, né? Que é o seu corpinho, o mental, tudo isso influencia pra gente estar melhorzinha com a gente, se olhar no espelho e aceitar, né? Que a aceitação é a base primordial aí da skincare. Mas, eu tava falando de escovar dente, né? Que faz parte também. Né? Vários momentos, várias coisas que vai entrando aqui na minha cabeça, a gente vai falando. Mas escovar dente, gente, é essencial, por favor. Tem problema de estômago, não sei o quê. Tenta ver, né? Vamos tentar ver aí, mas não é que você precise andar 100% cheirosa o tempo todo, porque a gente sabe que, tipo, acordou de manhã, pelo menos o básico, né, pra ir trabalhar, às vezes tá sem motivação, a gente entende, mas entendo mais as pessoas fedorentas no final do dia, né? Porque, tipo, é dia de trabalho, não sei o que mais, porra, você já acordar fedorenta, você já acordar com bafóide na cara dos outros. É foda, né? Vamos se cuidar mais, se conhecer nosso corpo mais e ver que às vezes é uma doença, mas no geral, sabe? Às vezes um fedor assim no corpo é uma doença que a gente tá deixando passar e não vamos deixar, não. Vamos cuidar mais do nosso corpo. Água, protetor solar, as duas bases principais, sempre, né? Cuidar do interior e do exterior, né? Que a gente somos da nossa máquina, nosso corpo. Então a gente vai viver com ela aí até os últimos tempos. E vamos tentar fazer ela não pifar, né? Uma parte ou outra. E olhar no espelho e sentir gostosa da forma que tu é, sabe? Então, cuida lá, se sente gostosa, se olha. Porque querendo ou não, a gente somos seres totalmente individuais, né? Totalmente únicos, apesar de terem bastante pessoas que se parecem, uma querendo imitar a outra, aquelas coisas todas. Mas somos únicos, temos vivências únicas, temos peles únicas. A gente somos vários planetinhas andando dentro do planeta Terra, né? São vários universos. Cada pessoa é um universo. Então, cuide dele, né? Porque a gente precisa desse universo aqui até voltar pra uma outra realidade que não seja essa, que não é agora, né? Essa é real, mas também não é a morada final, não.